Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, Gustavo Blank, Diário do TST, para que você possa aí facilitar a sua gestão, aprender um pouquinho, compartilhar um pouquinho os conhecimentos, discutir um pouquinho sobre aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Com relação ao meio ambiente, saúde, segurança e qualidade. Falando desses três temas e olhando um pouquinho para a nossa realidade de hoje, olhando um pouquinho para aquilo que o dia a dia nos traz, eu quero conversar com vocês sobre uma etapa, ou não digo uma etapa, né, mas uma rotina no dia a dia da gestão da segurança do trabalho, que é muito importante, que vai fazer toda a diferença na percepção do que você pode melhorar, do que você pode trazer de benefício para a sua empresa, para a sua organização ou para a empresa a qual você trabalha. Então aproveita o vídeo, fica aí até o final para você entender um pouquinho melhor sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje e que vai fazer diferença dentro da sua organização. Que rotina que é essa? Que passo a passo é esse? Ou qual é, o que que é isso que a gente fala ou que eu estou falando para vocês, que é muito importante para o dia a dia, que vai fazer diferença tanto para a gestão de qualidade quanto de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho. Mesmo porque nas últimas revisões da norma, das três normas, né? Na revisão da ISO 9001, na revisão da 14000 e na criação da 45001 pela ISO, eles focaram muito nisso que eu quero tratar com vocês hoje, que é a parte de gestão de risco, gerenciamento de risco. Cada norma tem um enfoque diferente, mas todas elas estão buscando a melhoria contínua, todas elas estão buscando reduzir as não conformidades para que você possa ter uma empresa focada nos resultados, buscando atender os objetivos traçados pela alta direção ou por qualquer área da sua organização. E quando a gente fala de gestão de risco, é uma questão, é um ponto muito complexo e fácil ao mesmo tempo. Por que complexo? Porque quando a gente fala de gestão de risco, nós precisamos conhecer as nossas organizações, precisamos ir aprofundar no dia a dia da organização. E fácil porque eu vejo que as ferramentas que a gente tem hoje para fazer já análise de risco e gestão de risco são simples de serem aplicadas e muito fáceis de serem entendidas. Então a dica de hoje é: faça o seu gerenciamento de risco, faça o seu buscar a sua gestão de risco. Porque, como eu falei, né, nas três normas eles estão focados nisso. E que ponto? No ponto onde, no item da norma, onde fala gestão de oportunidades e ameaças, ou riscos e oportunidades. Então, cada norma com o seu enfoque, como eu falei, a qualidade voltada para o pro produto. Né? Então, quais são os riscos do produto, qual é o risco de não causar uma satisfação no cliente, de não atender os requisitos normativos ou os requisitos pretendidos pelo cliente. Na parte ambiental, quais são os riscos e os impactos que a minha empresa está causando no meio ambiente? Lembrando que nós estamos aí numa época falando de sustentabilidade, de, de buscar produtos, matéria-prima, metodologias para que o impacto no meio ambiente seja reduzido. Isso está muito forte, então é um momento muito bom de você aplicar isso dentro da sua organização, esse entendimento de riscos e oportunidades voltados para o meio ambiente e, lógico, né, para a segurança do trabalho, como não falar de riscos e oportunidades ou riscos dentro da organização quando a gente dá o enfoque na saúde e na segurança do trabalhador. Então, aplique isso. De que forma? Aqui vai a dica. Existe uma norma que fala de metodologias de análise de risco. Então, o primeiro passo é você entender quais são os riscos, fazer essas análises de risco. E aí, a ISO 31010 vai te dar uma série, mas uma série de ferramentas para você aplicar no seu dia a dia. Ou seja, ela pegou tudo aquilo que a gente já discute no dia a dia de ferramenta de análise de risco e trouxe para dentro de uma norma de uma forma bem sucinta, dizendo os pontos fortes, os pontos fracos de cada uma das ferramentas que ela traz lá e como que você pode aplicar isso, e aí ela te dá inclusive alguns exemplos
E eu gosto de trabalhar com essa norma e com essa ferramenta, porque lá eu consigo entender quais são as ferramentas que eu posso aplicar em determinada realidade de empresa. É exatamente isso. Né? Cada empresa tem uma maturidade voltada para a gestão, uma realidade dentro daquilo que ela está vivenciando. Então, as empresas que têm uma maturidade maior dentro do sistema de gestão, que já tem essa cultura voltada para o gerenciamento, para a gestão do produto, para a gestão de qualidade, para a gestão de meio ambiente, saúde e segurança, você vai utilizar ferramentas mais complexas, né? Não que as ferramentas que estão ali são ferramentas difíceis de serem aplicadas, muito pelo contrário. As metodologias são muito simples e muito fáceis, mas existem ferramentas ali que precisa ter uma maturidade maior de entendimento para você poder aplicar. Então, por exemplo, lá fala de FEMEA, fala de Bowtie, uma ferramenta muito boa para se trabalhar, onde você vai identificar quais são as causas e as consequências e quais são as barreiras que você vai criar dentro dessas causas e consequências para que você possa eliminar, mitigar, reduzir, minimizar o risco ali que você está avaliando. Você tem a ferramenta do Brainstorm, uma ferramenta muito boa para quem está começando. Ela é aplicada em qualquer situação, mas para quem está começando, para quem está querendo colocar essa cultura voltada para a gestão, para o gerenciamento de risco, para a gestão das não conformidades, para entender a organização como um todo, o brainstorming ajuda demais. Né? Os 5 porquês também está lá, então é uma ferramenta que complementa o brainstorming, que é muito bacana você trabalhar com as duas, e aí depois você tem a árvore de falhas, também é uma outra ferramenta muito bacana de você trabalhar, de você entender. Então, está dentro dessa ISO 31010. E também nós temos aí, falei da árvore de falhas, falei dos 5 porquês, falei do Boltai, falei do FEMEA, enfim, essas são algumas ferramentas que você tem disponível lá. Inclusive, uma ferramenta que a gente utiliza bastante para análise de causa raiz, também está lá com gestão de risco, que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinho de peixe, ou de Chicago, como queira, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre essa ferramenta. Então, inicie o seu gerenciamento de risco, inicie a sua análise da sua empresa com essas ferramentas para entender como que essas ferramentas funcionam dentro da organização, como que você pode aplicar para você começar a dar um direcionamento para os objetivos que você traçou dentro da sua organização ou da organização com a qual você trabalha. Então, é muito importante a gente ter essa noção, muito importante a gente ter essa visão e saber que existem ferramentas fáceis de serem aplicadas e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Entendendo, como eu falei no começo do vídeo, qual é a maturidade, qual é a realidade da organização a qual você está trabalhando, ou se você é o empresário, dono da empresa, né? O proprietário ou o tomador de decisão da empresa, entender qual é o nível de conhecimento dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, para você aplicar a ferramenta correta. Então, a dica de hoje é essa. Faça o gerenciamento dos riscos que estão dentro da sua organização. Gustavo, né, reforçando aquilo que a gente falou durante o vídeo. Gustavo, isso aí é para empresa grande, isso daí não serve para mim. Não. Vai lá, você vai ver que tem muita coisa simples de ser aplicada, muita coisa fácil para que você possa trazer resultados. No começo da sua gestão, da implantação desses sistemas ou até do gerenciamento de risco, você vai ver que você vai dar passos muito largos. Por quê? Não existe essa cultura, você vai treinar, vai capacitar os trabalhadores, vai trazer isso para dentro da sua organização e as falhas, os pontos a serem corrigidos vão ser inúmeros e grandes, né? Então conforme você vai reduzindo, isso vai ficando mais justo, mais fino, ou seja, você vai ter um gerenciamento melhor da sua empresa. Você vai saber qual detalhezinho você pode melhorar, em qual ponto você pode trocar, enfim, você vai ter uma visão totalmente diferenciada.
e serve para todo tamanho de organização. Organização de um funcionário e organização de 10 mil funcionários. Sistemas e processos simples, sistemas e processos muito complexos. Ah, esqueci. Lembrei da ferramenta que estava faltando, que é muito importante também. Razop. Essa é uma outra ferramenta que você pode aplicar, que é muito bacana e também traz muito resultado para a gestão da organização. Então, a dica de hoje, o bate-papo de hoje é esse, né? Muito importante trazer isso para vocês. Aproveite esse conteúdo, dá uma fuçada na ISO 31010. Se tiver alguma dúvida de alguma ferramenta, deixa nos comentários. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês aí as minhas redes sociais. Vou deixar também um canal onde você vai ter possibilidade de aprender mais sobre gestão, de aprender mais sobre gerenciamento, que são os cursos que eu disponibilizo para vocês, numa plataforma muito simples e muito fácil de interagir. Então aproveita para aumentar o seu conhecimento. E lógico, né? Eu falei do seu comentário aqui. Esse comentário é muito importante para a gente poder desenvolver o conhecimento juntos. Então não deixe de comentar, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar para você poder enriquecer o seu dia a dia, enriquecer e facilitar o seu dia a dia e a gestão da sua empresa. Um grande abraço. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.